Olá! A aula de hoje é sobre circunferência trigonométrica. Então, eu deixei aqui para nós o compasso que nós utilizamos para traçar uma circunferência, o transferidor, que é justamente para nós medirmos, um arco de circunferência. Nós já vimos que, daqui nós temos 180 graus. Uma volta completa, 360 graus. Meia volta, 180. A metade de meia volta fica aqui, que é 90 graus. Então, se a gente observar mais de perto, olha só, vai de 0 até 180 graus. Bem na metade, nós temos 90 graus. Tá? Então, percebem isso? Meia volta de circunferência é 180 graus. A metade dessa meia volta é justamente 90 graus. Ok. Então, uma volta completa, o contorno de uma circunferência é 360 graus. Saindo do ponto A, fazendo a volta completa e voltando aqui, chegando no ponto A, a gente fez uma volta de 360 graus. Meia volta seria nós sairmos de A até B. Então, de A até B é a metade de 360, que é 180. Se nós pegarmos um quarto de circunferência, aí dividir a circunferência em 1, 2, 3, 4. 360 dividido por 4 é o mesmo que 36 dividido por 4 dá 9, portanto dá 90. Ó. Então, esse pedacinho aqui mede 90 graus. Se eu considerar que isso mede, olha só, a metade da circunferência é 180. Então, a metade dessa parte aqui é 90. E essa metade de 90 é 45. Então, eu já posso dizer que esse arco AD mede 45 graus. Aqui nós temos o que é o raio de circunferência. Raio de circunferência é a distância que vai do centro, que une o centro a qualquer ponto aqui do contorno da circunferência, desse contorno. Então, nós temos aí uma infinidade de raios, assim como tem no raio de uma bicicleta, os raios de uma roda de bicicleta. Então, tem esse raio aqui, AC, CB, todos os pontos que ligam a extremidade ao centro são chamados de raio. Então, nós temos aqui um exemplo, AC. Esse daqui nós vamos chamar de E. AC é um exemplo, AD é outro exemplo de raio, AE também é mais um raio, CB, CF, e assim nós temos infinitos raios. Depois, diâmetro. Diâmetro é essa reta que passa, que une dois extremos da circunferência passando pelo centro. Então, um exemplo de diâmetro é o diâmetro AB. Se eu disser que o raio mede 5, se nós dissermos nessa circunferência que o raio mede 5 centímetros, então o diâmetro é o dobro. 5 mais 5, o diâmetro seria 10 centímetros. Ok? Então, a diferença entre raio e diâmetro. Uma outra medida que aparece é a corda. A corda, ela se parece com o diâmetro, porque ela une dois extremos da circunferência, com a diferença de que essa reta não passa pelo centro da circunferência, certo? Então, nós temos aqui, revisando, esse segmento que vai do centro até a extremidade é o raio. O que vai de uma extremidade a outra, passando pelo centro, é o diâmetro. Aquele segmento que une dois pontos sem passar pela circunferência é chamado, então, de corda, medido também em centímetros. Então, neste caso, nós temos o raio, vamos supor que meça 5, o diâmetro AB
Então, seria, então, 10 centímetros, ou unidades de medida. Observem que é com tracinho em cima para dizer que é medida linear. Essa que se mede em metro, em centímetro, né? A corda, então, nesse caso, seria ED. Eu não consigo estimar qual é a medida, né? Sem fazer alguns cálculos. Então, neste caso, para nós é suficiente saber que uma das cordas é essa aqui que vai, né, que une os pontos ED. Agora, quando eu falo de arco de circunferência, o arco de uma volta, nós já vimos que é 360 graus. O arco de meia volta, AB, mede 180. O arco de 1/4 de circunferência, que é a quarta parte, mede 90 graus. E assim sucessivamente, né? A circunferência pode ser dividida em graus, seria 360 partes, e ainda tem os submúltiplos, que são os minutos e os segundos, que é diferente dos minutos e segundos do relógio. Mas esse é um assunto para mais tarde. Voltando, então, nós temos o arco AB, que mede 180 graus, e esse arco DA, se nós considerarmos o sentido anti-horário, então DA, o arco é este contorno. Então, é uma parte do contorno da circunferência, é uma parte da circunferência. Se nós considerarmos que essa medida toda é 90 graus, isso corresponde aproximadamente à metade, que é então 45 graus. Outra medida que nós não vamos utilizar no momento é o setor circular, que daí nós não vamos pensar em circunferência, que é esse contorno aqui. Por exemplo, uma aliança, uma pulseira, uma argola, seria esse contorno. Agora, se nós pensarmos num prato, numa mesa circular, então nós vamos pensar numa figura plana. Neste caso, esta figura plana é chamada, né, de círculo. Agora, se nós considerarmos só esse contorno aqui, o contorno é a circunferência. Se nós considerarmos essa partezinha interna também, a parte plana, aí é o círculo. Então, neste caso, quando nós falamos do contorno, de uma parte do contorno, é então o arco de circunferência, que é 45 graus. Se fôssemos considerar a medida ACO, é como se fosse uma fatia de pizza, essa medida seria em centímetros quadrados ou em metros quadrados, nesse sentido. Bom, quanto às medidas de uma circunferência, nós temos então, aqui já é conhecida de vocês, a medida em graus, né? Então, se nós formos medir aqui, ó, começamos daqui para lá, então começa em 0, dando a meia volta é 180. Então, comecei aqui, 0 graus, faço essa meia volta, 180. A metade de 180, essa metade é justamente 180 dividido por 2, dá o 90. Então, aqui nós temos 90 graus. Observem que eu estou usando o sentido anti-horário. 90 mais 90, 180. 180 mais 90 dá 270. 270 mais 90 fecha em 360 graus. Se nós pegarmos, né, alguns exemplos, esse ponto que fica bem na metade aqui, ó, entre 0 e 90, é 90 dividido por 2, que dá 45 graus. Se nós dividirmos essa partezinha de 90 graus em 3 partes iguais, 1, 2, 3. 90 dividido por 3 vai dar 30. Então, aqui, ó, 0, 30, mais 30, 60, mais 30, 90.
Se dividirmos aqui em mais duas partes, 90, né? Olha só, essa parte é 90. 90 dividido por 3 dá 30. Cada pedacinho é 30. Então, 90 mais 30, 120. 120 mais 30, 150. Da mesma forma que se eu for pegar aqui, ó, bem na metade. A metade de 90 é 45. Então, 180 mais 45, aqui nós teríamos 225 graus. Bom, e assim poderíamos marcar uma infinidade de arcos. Agora, a novidade, para alguns, vai ser a medida em radianos. Nós temos que uma circunferência de uma volta mede 360 graus. A circunferência, quando medida em radianos, uma volta completa corresponde a 2π radianos. Então, vejam bem. Se nós considerarmos que ao dar a volta, a gente vem aqui, fez a volta completa, 2π radianos. A metade de 2π é π radianos. Ora, se daqui até aqui é π, então aqui vai ser π sobre 2 radianos. Agora, esta outra medida aqui, eu tenho, na verdade, essa medida que é π mais aquele pedacinho que é π sobre 2. Então, vejam bem, eu tenho, onde fica mais fácil para vocês enxergarem, π mais π sobre 2, ou seja, eu tenho meia volta, que é 180, mais essa outra partezinha aqui, que é π sobre 2. Tirando o mínimo, somando, nós temos aqui 2 dividido por 1 dá 2, 2π mais π, 3π sobre 2. Então, é importante vocês terem, né, essa figura bem desenhada. Essas medidas devem ficar bem desenhadas para vocês. 0 graus corresponde a 0 radianos. 90 graus corresponde a π sobre 2. 180 graus corresponde a π radianos. 270 graus corresponde a 3π sobre 2 radianos. Desta parte aqui, a relação mais importante que nós temos, que vamos utilizar em todos os exercícios que eu atribuí a vocês, é esta relação, que meia circunferência, vamos pegar aqui embaixo mesmo, meia circunferência mede 180 graus, que é exatamente a medida em radianos, né, que vai ser então π radianos. Sempre vamos fazer essa relação de que 180 graus corresponde a π radianos. E aí, as atividades propostas são justamente, no primeiro momento, nós sabermos fazer essa transformação, né, de graus para radianos e vice-versa. Então, no primeiro momento, a proposta é que vocês transformem essas medidas que estão sendo dadas em radianos para graus. Então, fica bem simples resolver. Nós sabemos o valor de π radianos. Π radianos, sempre vamos partir desse princípio para transformação de medidas. Π radianos mede 180 graus. Π radianos igual a 180 graus. Então, aqui o que eu tenho é o seguinte: 2
vezes 180 dividido por 3. Já posso fazer direto nesse momento, olha só. 180, tenho multiplicação e divisão. Escolho qual delas eu vou fazer primeiro. Facilita aqui um pouco mais efetuar essa divisão. 180 graus dividido por 3 dá 60. 2 vezes 60 é igual a 120 graus. Então, falar em 2π sobre 3 radianos é o mesmo que falar em 120 graus. Ok? Então, aqui, 5π radianos sobre 6 vale quantos graus? Ora, π radianos vale 180. Então, eu tenho 5 vezes 180 dividido por 6. Aproveito aqui, deixa eu escurecer mais um pouquinho. Aproveito aqui e faço primeiro essa divisão. 180 dividido por 6 dá 3. 18 por 6 dá 3, então é 30. 5 vezes 30 graus é igual a 150 graus. Pronto, resolvida essa nossa questão. Simples, então, transformar de radianos para graus, basta nós trocarmos π radianos por 180. Agora, a transformação de graus para radianos, então aí nós vamos fazer uma regrinha de 3. Regrinha de 3, fórmula de Bhaskara, teorema de Pitágoras, são sempre essenciais, né, nas resoluções de cálculos matemáticos. Então, eu tenho 3 exemplos. O primeiro é 15 graus, o segundo 60 graus e 150 graus. Vamos transformar para radianos. Ora, 15 graus, eu vou pensar o seguinte. Nesses de graus para radianos, a forma de resolver é diferente. Aqui eu penso numa regrinha de 3. Eu penso o seguinte, nós saímos lá do início, né? De que 180 graus é a metade de uma circunferência que corresponde a π radianos. Ora, 15 graus corresponde a x radianos. Vejam que a gente coloca graus embaixo de graus e radianos abaixo de radianos. Uma regrinha de 3, o que eu preciso saber é o x, então 180 vezes x é igual a 15π radianos. Vamos deixar o radianos para o final. Então, eu tenho que x é igual a 15π dividido por 180. Não dá para fazer uma divisão porque o 180 é maior, né? Então, nós vamos simplificar a fração. Simplificar, dá para dividir tudo por 5 inicialmente. Dividido por 5, nós temos que 15 por 5 dá 3π, 180 dividido por 5, 150 dá 36. Então, ficou 3π sobre 36. Ainda dá para dividir por 3. Neste caso, 3 dividido por 3 vai dar 1π sobre 12. Estávamos procurando em radianos. Isso significa que 15 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. Vamos no segundo exemplo, que é justamente os 60 graus. Então, para transformar 60 graus em radianos, eu penso da seguinte forma. Deixa eu me achar aqui. 180 graus corresponde a π radianos.
Então, 60 graus, que é o que nós queremos saber, corresponde a x radianos. Regrinha de 3, 180 vezes x é igual a 60 vezes π radianos. X é igual a 60 π radianos. Esse que está multiplicando passa dividindo. Corto 0 com 0. Dá para ver aqui que o 6 e o 18, né? Podem ser divididos por 6. Logo, x é igual, 6 dividido por 6 dá 1π, 18 por 6 dá 3, π sobre 3 radianos. Logo, nós concluímos que 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3 radianos. De fato, né? Se nós pegarmos aqui os π radianos é 180, dividido por 3 é igual a 60 graus. O último exemplo, então, é para transformar 150 graus em radianos. Então, sempre que for transformar de graus para radianos, eu faço a regrinha de 3. 180 graus corresponde a π radianos. Ora, 150 graus corresponde à medida x em radianos. Regrinha de 3, primeiro com que tem x, 180 vezes x é igual a 150 vezes π. Isolando o x, esse que está multiplicando passa dividindo. Dividido por 180. Sempre posso cortar um zero, né? Na verdade, estou dividindo embaixo e em cima por 10, então corta um zero. Depois, para simplificar essa fração, 15 e 18 estão na tabuada do 3, são múltiplos do 3. 15 dividido por 3 dá 5. 18 dividido por 3 dá 6. 5π sobre 6 radianos. Logo, 150 graus é a mesma coisa que 5π sobre 6 radianos. Se nós fôssemos usar essa medida e colocarmos na circunferência, nós teríamos o seguinte: uma circunferência trigonométrica vamos ver se é possível construir uma circunferência aqui nesse espaço. Então, temos desenhada a circunferência trigonométrica. Eu deixei, né, marcadinho aqui o centro da circunferência. Nós já sabemos, né, que as medidas são as seguintes. Vamos nos orientar sempre por essas, dividindo em 4 partes a circunferência. Deixa eu, inclusive, traçar aqui, ó. Nós vamos no sentido anti-horário. Então, aqui nós temos a medida 0 graus. Aqui, 90 graus, 180 mais 90, 270 graus. Eu quero localizar aquela medida que nós acabamos de fazer, dizendo que 150 graus é igual a 5π sobre 6 radianos. Ora, 150 graus, eu vou localizar 150 graus na circunferência. Imaginem que eu tenho essa parte aqui dividida em 3.
90 para 180, falta 90. Então, significa que esse pedacinho aqui é 90. 90 dividido por 3 dá 30. Cada pedacinho desse, 30, 60, 90. Então, daqui até aqui já tem 90. 90 mais 30, 120. 120 mais 30, 150 graus. Então, neste ponto, saindo aqui da origem, saindo do zero, fazendo esse contorno, até este ponto nós temos 150 graus, que é a mesma coisa que 5π sobre 6 radianos. Da mesma forma, nós tínhamos lá 60 graus. Calculamos que 60 graus é o mesmo que π sobre 3 radianos. Pô, então onde é que eu marco esse π sobre 3? Para facilitar a localização, eu posso transformar esse π radianos em 60 graus. Então, vejam bem, 60 eu vou localizar. O 60, ele está entre 0 e 90. Tá no primeiro quadrante. Eu posso chamar aqui, ó, de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Observem que ele está no sentido anti-horário, começa mesmo aqui. Então, a medida 60 graus, ela está entre 0 e 90. Se eu dividir em 3 partes iguais, aqui, cada pedacinho desse é 30. Então, 30, 60, 90. Ora, se aqui é 60 graus, é justamente o lugar onde mede π sobre 3 radianos. A outra medida que nós vimos foi 15 graus. E aí a gente viu que 15 graus é o mesmo que π sobre 12 radianos. Bom, mas onde é que está esse 15 graus? Bom, 15 graus é justamente a metade de 0 e 30. Então, 15 graus vai estar aqui, ó. Se isto é 15 graus, também é a medida onde eu localizo π sobre 2 radianos. Uma última observação é a seguinte. Vocês estão acostumados com a ideia de que π é um valor que mede aproximadamente, que vale aproximadamente 3,14, bastante utilizado. Agora, quando esse π ele está acompanhado de radianos, ele é π radianos, ele se refere à medida da circunferência. Neste caso, π radianos é 180 graus, assim como o dobro, 2 vezes o π radianos, é 2 vezes o 180, que dá 360 graus. 3π radianos seria 3 vezes 180, que dá 540, né? 3 vezes 8, 24, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, na verdade, 3π radianos é o mesmo que 540 graus, ou seja, ultrapassa uma volta. Da mesma forma, se π vale 180, se nós tivermos π sobre 2 radianos, ora, π radianos é 180. π sobre 2, então, é dividir 180 por 2, vai dar 90 graus. Usando esse mesmo raciocínio, π sobre 3 radianos vale quanto em graus? Bom, nós sabemos que π radianos vale 180, então 180 dividido por 3 dá 60 graus. Mais uma vez, para finalizar, nós temos que
o π realmente vale 3,14. E ele é importante quando nós medimos comprimento de circunferência, né? Mas quando nós trabalhamos com a medida em graus e em radianos, nós vamos usar essa relação aqui. Π radianos mede 180 graus. Então, é isto, né? Espero que tenham entendido. Até mais.